Hoje é um filósofo e um arqueólogo, um filósofo e um teólogo, né? Então vamos lá. O tema do podcast, que é razão e fé, filosofia e religião, a princípio a gente pensa muito como coisas contrárias, né? Fé ou razão? Religião ou filosofia? Eu queria perguntar para os dois, começando com o Clóvis, se elas são excludentes ou existe um pouco de uma dentro da outra. E a gente já vê muito filme, muita série onde tem esse combate, né? Que a pessoa... Eu lembro muito, assim, de uma série que eu era fã do Lost, onde tinha um personagem que era a fé e outro personagem que era a ciência, né? Que era a razão. Então, a gente vê esse embate muitas vezes em filmes, em literatura e tudo mais. São excludentes ou não? Veja, eu penso que essa relação entre filosofia e religião é uma relação, e não estou querendo fugir à pergunta, mas ela é de fato de grande complexidade. Eu acho que depois, imediatamente após grandes momentos de religiosidade na história, surgiram grandes momentos de produção filosófica. E eu gostaria de citar 3 situações diferentes que eu acho muito interessantes, que é o surgimento da filosofia grega, né? Com os chamados pré-socráticos, e depois com Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos e os epicuristas, a grosso modo. Então, o surgimento desta filosofia que se seguiu a uma grande efervescência de religiosidade que nos chega através da produção de Homero, da produção de Hesíodo, da Teogonia de Hesíodo, da Ilíada e da Odisseia, onde você percebe que a presença dos deuses era marcante na cultura daquele momento. Então veja, aí você tem um primeiro momento a estudar, não é? Que muitos chamam de milagre grego. Eu não gosto da expressão, porque entendo que o surgimento da filosofia, ele pode sim ser explicado por causas históricas e materiais muito, muito precisas. Então, não há por que introduzir a palavra milagre aqui, não é? Mas nós passamos de uma produção poético-mitológica para uma produção filosófica, e nesta passagem nós observamos muita ruptura, mas também muita continuidade. Algumas ideias permeavam esse começo. Eu diria que muitos dos grandes temas abordados pelos filósofos já estavam presentes, claro que apresentados de outro modo, claro que apresentados a partir de outro tipo de manifestação, né? É evidente que uma Odisseia é muito diferente de um tratado de filosofia ou de um diálogo de Platão. É evidente. Mas algumas das ideias já estavam presentes e isso é absolutamente maravilhoso. Então eu vou citar um exemplo, sem querer me estender muito, porque gosto de ouvir o que o Rodrigo tem a dizer. Aristóteles sugere que não há... são frases que você praticamente pode abrir aspas. Não tem nada na natureza que seja completamente descabido ou inútil. E tudo na natureza tem uma razão de ser, e tudo na natureza tem aquilo que ele chamava de causa final, uma finalidade. Ora, então, Aristóteles acreditava que o universo, assim era o paradigma grego, o universo cósmico, ordenado, organizado, e cada parte desse universo tem, digamos, um papel, como se fosse o universo seria como um motor, uma máquina, ou um organismo vivo, onde cada um cumpre a sua função. Assim era o jeito de pensar, né? Então,
Por que o vento existe? Porque algo precisa refrescar, porque algo precisa polinizar. Então existe uma causa, mas essa causa é a finalidade daquilo. Certo. Entende? Assim, a maré mareia, a chuva chove, o sapo sapeia e cada um cumpre o seu papel nesse todo ordenado, né? Cósmico. E, claro está que nós não somos espectadores desta maravilha, nós somos partes dessa maravilha. Nós somos integrados nessa maravilha, de maneira que isso também vale para nós. Ou seja, cada um de nós tem, digamos, um papel a cumprir, uma responsabilidade cósmica, digamos assim, né? Podemos falar de uma ética cósmica. Por quê? Porque se o cosmos, o universo, para funcionar bem, ele precisa de tudo o que está dentro dele, não tem nada de bobeira, não tem nada comendo mosca, tudo tem a sua função, nós também. E aí, a pergunta é, mas no caso do vento, da maré e do sapo, a finalidade, ela está absolutamente vinculada à própria existência. O vento, ele não pode fazer outra coisa senão ventar. A maré não pode fazer outra coisa senão marear. E o sapo sapeia, e o cachorro late, o gato mia e assim por diante. Ao passo que no nosso caso, olha que interessante, Vilela. No nosso caso, nós podemos nos integrar harmonicamente ao todo cósmico ou não. Olha que curioso. Mas, se o gato tem o papel de gatear e ele já nasce gateando porque ele não tem outro caminho, outra opção, como é que eu fico sabendo qual é o meu lugar nesse cosmos? Qual é o propósito, qual é a minha função? A lição que você encontra em Aristóteles, mas também encontra em Marco Aurélio, encontra nos estoicos, observe a sua natureza. Observe a sua natureza. Em outras palavras, entenda que a sua natureza te dará uma resposta para esse papel. E há um elemento aí, que é o que Aristóteles chamava de lugar natural. Tal como se você vai no zoológico, você tem lá os animais, e os animais estão numa jaula, e a jaula tem uma plaquinha, habitar, né? Isso aqui veio da Manchúria, não sei de onde. Então, aparentemente, os animais, eles têm um lugar natural, um lugar, digamos, aonde a sua natureza se dá bem, aonde a sua natureza é pungente. Ora, o que dirá Aristóteles, para nós também, né? Para nós também. A nossa natureza pode se dar melhor em alguns lugares, não em outros. Cada um tem o seu lugar. Quando Paulo, né, ele sugere, digamos, que a razão seja trabalhada com esmero, não é? Ele dá duas razões para isso. A primeira delas é que só a razão permitiria a interpretação adequada dos textos sagrados. E, portanto, aí você já tem um papel da filosofia subalterno, é verdade, como permanecerá subalterno durante muitos séculos, mas um papel relevante. A filosofia pode nos ajudar na hermenêutica, na interpretação dos textos sagrados. E, finalmente, Paulo dirá que assim, a razão acurada permite a apreciação do universo. E ao permitir a apreciação do universo, a justa apreciação do universo, permite a constatação da perfeição da criação divina. Né? Ou seja, o que está sendo dito aí? Que para você se maravilhar com a criação divina, é preciso preparo. Se você está no jogo do turbilhão, se você está regido apenas pela lógica da sobrevivência, entende o que eu estou dizendo? Se você está jogando o jogo do cotidiano mais rasteiro, talvez você não tenha condições de parar e, por exemplo, olhar para as estrelas
e genuinamente se maravilhar. Não é olhar para as estrelas e dizer, puxa, como é bonito, e tem gente olhando e tal, e, você, né? E 30 segundos depois você já está, né, na caixa registradora. Não. É de fato uma espécie de competência que a elevação da razão pode permitir, que é a competência do flagrante da criação como perfeita. E veja, aqui você tem um outro exemplo de que não é um batendo no outro. Paulo era um grande pensador e, portanto, nós temos aqui uma maravilhosa oportunidade de perceber o quanto também caminham de mãos dadas e correlatamente essas duas formas de produção da cultura humana. Pois é, Rodrigo, queria que você entrasse no papo, eu colocando um pouco de Bíblia nessa conversa. Alguns personagens, grandes personagens da Bíblia, como Abraão, por exemplo, aquele momento que é pedido o sacrifício do filho dele, ou o momento que Jesus pergunta se é possível afastar o cálice, são outros momentos que você possa lembrar também, são momentos entre esse embate de fé e razão, ou você acha que não? Não, na verdade, até para responder a sua pergunta de maneira muito clara, a Bíblia incentiva o elemento número 1 da filosofia, o questionamento. Pode olhar que na teologia cristã, de maneira geral, Abraão é chamado de o pai da fé. Mas se você olhar no livro do Gênesis, a primeira vez que Abraão, o pai da fé, abre a boca é para expressar uma dúvida. Como será isso, Senhor? Por muito tempo construiu-se a ideia de que a fé não admite questionamento. A fé é cega. Até já ouvi muitas igrejas dizerem que o verdadeiro crente jamais pergunta por quê. Ele no máximo diz para quê. Isso não é verdade. Jesus, na cruz do Calvário, falou, Deus meu, por que, lama em hebraico, por quê? Um porquê de pergunta. Por que me desamparaste? Então a fé, ela comporta também a dúvida. E a dúvida me leva ao avanço, ao crescimento. É justamente a busca que me faz sair de onde eu estou para onde eu devo ir. Agora, se eu não tenho dúvida, se eu não tenho busca, se eu não tenho nenhuma incerteza, eu vou permanecer onde eu estou. E o professor Clóvis está completamente coberto de razão no que ele disse, não estou apenas assim, tricotando ou fazendo confete, mas é verdade, eu acompanhei toda a parte histórica dele, e se eu puder acrescentar alguma coisa no que ele falou para fazer jus a essa junção entre fé e razão, que nunca ficaram desassociadas, eu posso começar dizendo o seguinte, é muito triste um filósofo que só fica preso na esfera do cotidiano, do material. Ele falou isso em determinado momento aí, e me lembra muito o problema do Camus, quando ele falava do ser humano lá no mito do Sísifo, que ele fica preso e ele descreve o sujeito no bonde, só vivendo a mesmice de todo dia, e a vida fica só aquela existência e não uma vivência. Temos que perguntar como filósofos, nós vivemos ou apenas existimos? No que diz respeito à filosofia grega, o Burts dizia que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Ou seja, a sociedade ocidental, ela é baseada na filosofia grega. Mesmo as pessoas que estão nos assistindo, que nunca ouviram falar de Penélope, Ulisses ou qualquer dos nomes mencionados pelo professor Clóvis de Barros, mesmo esses têm uma maneira grega de raciocinar. A nossa língua é baseada no grego. Quando eu estudo línguas semíticas, por exemplo, como hebraico, aramaico, acadiano, é interessante que essas línguas sempre começam as frases pelo verbo. Por exemplo, em hebraico, se diz assim, Vayehi devar Adonai, e veio a palavra do Senhor. Em português eu diria, a palavra do Senhor veio. Em hebraico diz, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Em português eu diria, no princípio Deus criou. Por quê? Por causa da nossa herança grega de colocar a ideia antes da ação, a nossa língua começa com o sujeito e depois o verbo. Como eles eram mais práticos, eles colocavam primeiro o verbo, depois o sujeito. Isso já mostra que eles tinham uma maneira de concepção do mundo que podia ser diferente da nossa, que é a herança do mundo grego, mas era uma maneira filosófica. Tanto é que, assim como o professor Clóvis questionou, e com razão, a expressão milagre em grego, eu também vou questioná-la e colocando um elemento a mais, da minha parte, é claro. A ideia de milagre grego começou por causa de um ufanismo europeu que queria ser o centro do pensamento mundial. Tanto é que a Europa era o velho mundo e a América o novo mundo. Então tudo de bom era da Europa. E numa época em que a Europa estava se firmando em seu nacionalismo, tinha que se achar uma origem, como eu diria, quase de realeza para os europeus. E essa origem estava onde? No mundo grego.
Coincidentemente, é nessa época que você vai ter uma efervescência muito grande da busca pelas raízes europeias na Grécia. Até a filosofia pega carona nisso, quando Heinrich Schliemann descobre a cidade de Troia, quando Arthur Evans encontra Creta e começa a estudar. Aí vem a ideia de milagre grego, e o milagre grego que encontra o seu locus mais profundo na Europa. Então você tem que pensar tudo via Grécia. E a partir daí, começa a se dizer algo que pode ser questionado do ponto de vista histórico, que a filosofia nasceu na Grécia. Eu prefiro dizer que a filosofia ocidental nasceu na Grécia, mas a filosofia anterior, porque você tem tratados filosóficos muito anteriores aos gregos. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras já era aplicado pelos egípcios em 2600 a.C. Você tem Imhotep, que era um filósofo egípcio e matemático e tudo mais. Você tem tratados babilônicos, o homem dialogando com sua alma, tratados éticos que antecedem a Ética Nicômaco de Aristóteles. Você tem outros tratados baseados séculos antes. Então já havia uma filosofia anterior, em moldes e categorias mentais distintas dos gregos, é claro. Mas não significa que não era uma filosofia. Uma vez eu ouvi uma filósofa, que eu prefiro não dizer o nome dela, para não dar polêmica. Ela escreveu num livro assim, que, na verdade, o que havia antes da Grécia era uma sabedoria, mas não pode ser chamado de filosofia. Primeiro já é estranho, porque filosofia significa amante ou amigo da sabedoria. Mas qual a justificativa dessa filósofa a dizer que antes da Grécia havia apenas uma sabedoria que não podia ser classificada como filosofia? Porque antes eles pensavam o mundo de uma maneira religiosa, mas os gregos começaram a pensar o mundo de uma maneira não religiosa. Esta é uma maneira artificial e, para mim, até anacrônica, de criar uma ruptura inexistente entre razão e fé, porque, embora Sócrates tenha sido acusado de ateísmo, além de ser um corruptor da juventude, a palavra ateísmo, aplicado pelos algozes de Sócrates, não é o sentido da palavra ateísmo que eu vou ter na Idade Moderna. O próprio cristianismo também foi acusado de ateísmo por Roma, então Paulo também era um ateu. Ateísmo naquela época significa a negação aos deuses do Olimpo, ou na época de Roma, uma negação aos deuses de Roma. Então, se eu nego um tipo específico de medicina, não significa que eu estou rejeitando a medicina como um todo. Eu estou indo contra aquele tipo de medicina. Então, a filosofia, ela se levantou contra uma hegemonia dos deuses e do mito que queria dar contas de explicar a realidade de uma maneira até, permita-me dizer, usando de má fé o elemento do sagrado. Então, por isso que você começa ali, a partir de Tales de Mileto, que ele começa a mostrar para as pessoas que podia se encontrar uma explicação para a physis, para a natureza, para a lógica de todas as coisas, que não fosse apenas aquela voltada nos mitos, nos deuses, e na forma hegemônica como os déspotas, né, que eram justamente os reis ali, essa palavra até vem da época de despotismo, vem disso aí, como eles usavam aqueles princípios religiosos para subjugar o povo. Curiosamente, se eu pegar o exemplo de Abraão que você pediu, Vilela, o próprio Abraão também foi uma disruptura. Quando Abraão sai do Oriente Médio e questiona os deuses ali da Suméria, e vem para a terra que o Deus de Israel lhe mostrou, a religião abraâmica, ela já é uma ruptura com aquela forma de religião sumeriana. Por exemplo, ele agora concebe um novo tipo de religião que não tinha imagens de escultura. Abraão concebe uma religião que, diferente da religião sumeriana, a divindade não é filha do universo, mas é aquela que produz o universo, porque nos mitos sumerianos, os deuses são filhos do universo. O universo ou ele existe por toda a eternidade, ou ele é autoexistente, depois dele que surgem os deuses. Mesmo a mitologia grega, a teogonia de Hesíodo vai na mesma linha. Zeus, Poseidon, os deuses do Olimpo, Hera, eles são frutos do universo. O universo existia antes deles. A religião abraâmica, não. O Criador antecede. Isso é tremendamente revolucionário. Adorar um Deus sem usar imagens como intermediários, isso é tremendamente filosófico. O que a partir de Tales de Mileto e chegando em Sócrates, depois Platão e Aristóteles, aconteceu na Grécia em reação ao establishment religioso, aconteceu na Suméria com Abraão em relação ao establishment religioso. O próprio Jesus, quando ele questiona os padrões religiosos do seu tempo, ele também estava indo contra o establishment. E os demais que a gente podia citar aí, como já foi bem colocado pelo professor, entrando em Idade Média afora, depois a época da Reforma Protestante e até atualmente, ou seja, a filosofia,
ela me coloca numa situação de descontentamento com aquilo que não pode ser questionado. E para terminar minha resposta, eu encontro na Bíblia diversas passagens que me incentivam a questionar. O próprio Deus fala através do profeta Isaías, fazei prova de mim, fala através de Malaquias, fazei prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra provar no hebraico, a palavra ta'am, significa provar com os elementos sensoriais, com a sua cabeça. Jesus, quando falou da sua vinda ao mundo, a primeira coisa que ele falou, olha, vejam que ninguém engane vocês. O apóstolo João escreveu numa das suas cartas à igreja, coloquem à prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Paulo elogiou os bereanos porque quando eles receberam o evangelho, eles foram conferir nos livros se a coisa era daquele jeito mesmo. Então, a religião, não vou falar a verdadeira religião, porque seria um pouco fanista, mas a religião que realmente é sadia, ela incentiva o questionamento. Mas que tipo de questionamento? O questionamento lúdico, lúcido e sincero. Porque aqui não significa que todos os questionamentos são aplaudíveis. Há questionamentos que são apenas... O professor Clóvis sabe disso. Tem aluno em sala de aula que às vezes faz uma pergunta que ele não tem dúvida sobre aquilo. Ele quer aparecer. Ou às vezes ele quer encurralar o professor para ver se o professor falou uma coisa diferente do outro professor que deu aula no primeiro horário. Então, há dúvidas que são honestas, são sinceras. Essas levam ao crescimento, mas há dúvidas que são apenas vontade de aparecer. Então temos que separar que tipo de dúvida estamos falando. E a primeira, a dúvida sincera, ela é muito bem-vinda na religião, ela é incentivada, pelo menos na religião de matriz judaico-cristã.